Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja bem-vindo. E aproveita para se inscrever no canal para me dar uma força. E comenta aí, de qual cidade você está vendo essa história? Meu nome é Valdir Santos, mas todo mundo me chama de Val. Tenho 42 anos e há 20 rodo por essas estradas do Brasil. Meu caminhão branco Scania já rodou mais de 1 milhão de quilômetros. E eu já rodei muito mais que isso por dentro da cabeça. Era uma quinta-feira de março, quando tudo começou. O sol batia forte no para-brisa, criando ondas de calor que dançavam no asfalto da BR-153. Ali, entre Anápolis e Porangatu. O cheiro de diesel misturado com o perfume doce das flores de ipê amarelo que brotavam nas margens da pista me acompanhava há horas. As cigarras cantavam alto, como se quisessem abafar o ronco do motor. Eu estava sozinho, como sempre. Desde que perdi minha filha Bianca num acidente 3 anos atrás, não conseguia mais ficar parado em casa. A estrada virou meu refúgio, minha fuga, meu castigo. Cada quilômetro que eu rodava era uma tentativa de deixar a dor para trás, mas ela sempre vinha junto, sentada ali no banco do carona, invisível e pesada como chumbo. A carga que eu levava era simples, ração para gado, destino Barra do Garças. Nada demais. Mas naquele dia, alguma coisa no ar estava diferente. Talvez fosse o jeito como as nuvens se acumulavam no horizonte, cinzas e baixas. Ou talvez fosse aquela sensação estranha que me apertava o peito desde que saí de Goiânia pela manhã. O rádio crepitava músicas sertanejas entrecortadas por estática. Desliguei. Preferia o silêncio. Preferia escutar só o ronco do motor e o assobio do vento entrando pela janela entreaberta. Às vezes falava sozinho, conversava com a Bianca como se ela estivesse ali. Bobagem de caminhoneiro solitário, eu sei. Mas era o que me mantinha são. Pai, por que o senhor não para descansar? Era o que ela sempre dizia quando me via cansado. Bianca tinha apenas 17 anos quando tudo mudou. Era uma menina esperta, sonhava em fazer veterinária, adorava animais. Dizia que ia cuidar de bichos abandonados quando crescesse. Parei num posto em Uruaçu para abastecer e tomar um café. O frentista, um rapaz magro de uns 20 anos, limpou o para-brisa com pressa. Vai longe ainda, seu Valdir? Ele perguntou, reconhecendo o meu caminhão. Barra do Garças. Se Deus quiser, chego antes do anoitecer. Toma cuidado na estrada, só. Tá tendo muito assalto por esses lados. Ontem mesmo pegaram um colega seu ali perto de Porangatu. Agradeci o aviso, paguei o combustível e segui viagem. Assalto era o de menos das minhas preocupações. Quando você já perdeu o que tinha de mais precioso na vida, o medo vira uma coisa pequena, quase insignificante. Eram quase 3 da tarde quando vi a placa indicando um desvio. A estrada principal estava interditada por causa de um acidente. Tinha 2 opções: esperar a liberação ou pegar uma estrada de terra que cortava por uma região mais isolada, passando perto de alguns povoados esquecidos entre Goiás e Mato Grosso. Escolhi a terra batida. Sempre escolhia o caminho mais difícil. Era como se eu quisesse punir a mim mesmo, fazer tudo mais complicado do que precisava ser. A estrada de chão vermelho serpenteava entre morros secos e cercas de arame farpado. Poucas casas, muito mato e aquele cheiro característico do cerrado. Terra poeirenta misturada com o perfume adocicado das flores de pequi que começavam a brotar. O caminhão chacoalhava a cada buraco, mas eu estava acostumado. Foi quando passei por uma placa desbotada. Vila São José, 15 quilômetros. Nunca tinha ouvido falar desse lugar. Devia ser um desses povoados que brotam do nada e morrem do mesmo jeito, quando a estrada muda de rota ou a fonte seca. O céu começou a escurecer mais rápido do que deveria. Nuvens pesadas se acumulavam, prometendo chuva forte. O ar ficou abafado, denso.
Até os passarinhos se calaram. Era como se a natureza inteira estivesse segurando a respiração, esperando alguma coisa acontecer. Foi nesse momento que senti aquele aperto no peito de novo, mais forte agora, como um aviso. Reduzi a marcha, acendi as luzes do caminhão, mesmo ainda sendo dia. Alguma coisa me dizia que eu precisava estar alerta. Muito alerta. A estrada fazia uma curva fechada à direita, contornando um morro coberto de vegetação rasteira. Do lado esquerdo, um barranco descia em direção a um vale onde eu podia ver os restos de um lixão abandonado. Urubus voavam em círculos lentos sobre aquele lugar esquecido por Deus. Foi quando virei a curva que minha vida mudou para sempre. O que eu vi naquele momento me fez pisar no freio com tanta força que o caminhão derrapou na terra solta, levantando uma nuvem de poeira vermelha. Meu coração disparou. As mãos começaram a tremer no volante. Ali, a uns 50 metros da estrada, próximo a uma árvore seca e retorcida, havia uma figura humana. No primeiro instante, pensei que fosse alguém descansando, talvez um andarilho que tinha parado para se proteger do sol. Mas alguma coisa estava errada. Muito errada. A pessoa estava de pé, mas imóvel demais, rígida demais. E havia urubus, muitos urubus voando baixo, em círculos cada vez menores, como se estivessem esperando alguma coisa. Encostei o caminhão no acostamento de terra, puxei o freio de mão e desci. O calor bateu no meu rosto como uma bofetada. O cheiro que vinha do lixão abandonado mais adiante era nauseante. Uma mistura de lixo apodrecido, fezes de animal e alguma coisa doce e podre que eu preferia não identificar. "Ei!" gritei, caminhando em direção à figura. "Tá tudo bem aí?" Nenhuma resposta. Apenas o zunido das moscas e o bater das asas dos urubus que resistiam a se afastar. Conforme me aproximava, os detalhes foram se revelando como num pesadelo que vai tomando forma. Era uma mulher jovem, devia ter uns 20 e poucos anos. Estava amarrada à árvore. Não era bem amarrada. Era presa, completamente presa. Os braços dela estavam esticados acima da cabeça, atados ao tronco com cordas finas que cortavam os pulsos. Os pés, descalços e sujos, estavam presos na base da árvore com mais cordas. Ela usava um vestido azul claro que já tinha sido bonito, mas agora estava rasgado, sujo de terra e manchado com alguma coisa escura que eu não queria pensar no que era. Mas o pior ainda estava por vir. Quando cheguei mais perto, vi que a base da árvore, exatamente onde os pés dela tocavam o chão, estava coberta por um formigueiro. Não de formigas comuns, de aranhas, centenas, talvez milhares de aranhas pequenas, pretas e velozes, que se moviam como uma massa escura e viva. Elas subiam pelas pernas dela, cobriam os tornozelos, as canelas, desapareciam sob o vestido rasgado. Algumas já tinham chegado aos braços. E ela, Deus do céu, ela ainda estava viva. Os olhos dela me encontraram quando me aproximei. Eram olhos castanhos, grandes, cheios de terror e desespero. Ela tentou falar, mas só saiu um gemido rouco. A boca estava ressecada, os lábios rachados pelo sol e pela sede. Quanto tempo ela estava ali? "Meu Deus!" sussurrei, sentindo o estômago revirar. Ela tentou se mexer quando me viu, fazendo as cordas cortarem ainda mais fundo nos pulsos. Gotas de sangue seco marcavam os pontos onde as amarras tinham ferido a pele. As aranhas se agitaram com o movimento, subindo mais rápido, e ela soltou um grito abafado que me atravessou como uma lâmina. Foi nesse momento que ouvi um barulho às minhas costas. Passos rápidos na terra solta. Me virei e vi um homem correndo em direção a uma moto que estava escondida atrás de uns arbustos, do outro lado da estrada. Ele usava uma camisa escura e um boné puxado sobre o rosto. Quando percebeu que eu tinha visto ele, começou a correr mais rápido. "Ei, para aí!" gritei, dando alguns passos na direção dele, mas o homem já tinha chegado na moto
ligado o motor e saído em disparada, levantando uma nuvem de poeira. Eu ainda consegui ver que a placa estava coberta com fita adesiva. Coração de bandido sempre bate mais forte que as pernas de homem honesto. Me virei de volta para a moça. Ela me olhava com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Era medo, sim, mas também era esperança. A primeira centelha de esperança que aqueles olhos tinham visto em... Quanto tempo? Calma, moça, falei, me aproximando devagar para não assustá-la mais ainda. Eu vou te tirar daí. Fica firme comigo. Ela tentou falar de novo. Dessa vez consegui entender. A voz saiu como um fio de ar. Eu tô aqui. Vou te ajudar. Não se mexe, senão as aranhas sobem mais. Voltei correndo para o caminhão. Peguei meu canivete, uma garrafa d'água, um pano limpo e um frasco de álcool que sempre carregava no kit de primeiros socorros. Quando voltei, as aranhas tinham subido ainda mais. Algumas já estavam no pescoço dela. A situação era pior do que eu imaginava. As cordas estavam apertadas demais e o tempo que ela ficou ali tinha feito os nós ficarem duros como pedra. Além disso, eu precisava tirar as aranhas sem que elas a picassem ainda mais. Algumas eram venenosas, com certeza. Escuta, falei olhando nos olhos dela. Eu vou ter que tirar essas aranhas primeiro, depois cortar as cordas. Vai doer um pouco, mas é rápido. Você confia em mim? Ela fez que sim com a cabeça, mal conseguindo se mexer. Comecei pelas pernas. Usei o pano molhado com álcool para espantar as aranhas, batendo de leve, mas com firmeza. Elas se dispersaram, mas algumas subiram ainda mais rápido. Minhas próprias mãos começaram a formigar quando algumas aranhas pularam em mim, mas eu nem ligava. Aquela moça precisava sair dali. Cortei primeiro as cordas dos tornozelos. Os pés dela estavam inchados e roxos. Tinha picadas de aranhas por toda parte. Pequenas marcas vermelhas que pareciam pontos de alfinete. Ela gemeu quando o sangue voltou a circular. Aguenta firme, murmurei, subindo para os pulsos. As cordas dos braços estavam ainda mais apertadas. Eu podia ver como elas tinham cortado fundo na pele. Precisei fazer força para passar a lâmina do canivete por baixo das amarras. Quando cortei a última corda, ela desabou. Segurei ela nos braços antes que caísse. O corpo estava mole, fraco, mas ela ainda respirava. Tinha um cheiro ruim de suor, medo e urina. Provavelmente tinha se molhado de tanto terror. Mas para mim, naquele momento, ela cheirava a vida que eu estava salvando. Carreguei ela no colo até o caminhão. Era leve demais, magra demais. Quantos dias sem comer direito? Coloquei ela no banco do carona, liguei o ar-condicionado no máximo e peguei mais água. Bebe devagar, falei, levando a garrafa até os lábios dela. Ela bebeu com desespero, como se fosse a primeira água em dias. Provavelmente era mesmo. Molhei o pano e comecei a limpar o rosto dela, tirando a terra, o suor seco, algumas aranhas que ainda estavam no cabelo. Foi quando eu estava limpando ela que notei uma coisa no chão, perto da árvore. Um pedaço de pulseira azul, daquelas de hospital, caída na terra. Fui buscar e guardei no bolso da camisa. Não sei por quê. Instinto, talvez. Quando voltei para o caminhão, ela estava olhando para mim com aqueles olhos grandes e assustados. Tentou falar de novo. Obrigada. Não precisa agradecer, respondi, sentando no banco do motorista. Como é seu nome? Ela ficou em silêncio por um tempo, como se estivesse pensando se podia confiar em mim. Lena, sussurrou finalmente. Helena, nome bonito. Eu sou Valdir, mas todo mundo me chama de Val. Você tá segura agora, Helena. Ninguém vai te machucar. Ela fechou os olhos e começou a chorar. Não era choro de dor, era choro de alívio, de quem tinha certeza que ia morrer ali e, de repente, se viu viva de novo. Liguei o caminhão e saí daquele lugar maldito. Pelo retrovisor, vi os urubus pousando na árvore onde ela tinha estado amarrada. Eles ficaram ali, esperando, como se soubessem que quase tinham tido um banquete.
Enquanto dirigia, olhava de vez em quando para Helena. Ela estava encolhida no banco, abraçando as próprias pernas, tremendo mesmo com o ar-condicionado desligado. De vez em quando, passava a mão pelos braços, como se ainda sentisse as aranhas caminhando sobre a pele. "Onde você quer que eu te leve?" perguntei depois de um tempo. Ela ficou quieta por tanto tempo que pensei que tinha dormido. Quando finalmente respondeu, a voz saiu quebrada. Não tenho para onde ir." Foi nesse momento que algo se revirou dentro do meu peito. Uma sensação que eu não sentia há 3 anos, desde que perdi a Bianca. Era como se uma parte de mim, que tinha morrido junto com minha filha, estivesse tentando acordar de novo. "Então vem comigo." Falei sem pensar 2 vezes. "Pelo menos até você se recuperar e decidir o que quer fazer." Ela me olhou com uma mistura de gratidão e desconfiança. Ainda não sabia se podia confiar. Depois do que tinha passado, não devia confiar em ninguém. Mas alguma coisa nos meus olhos deve ter convencido ela, porque Helena fez que sim com a cabeça e voltou a encostar no banco. Era o começo de uma jornada que nenhum de nós dois imaginava aonde ia dar. Os primeiros quilômetros depois do resgate passaram em silêncio total. Helena havia adormecido encostada na janela, mas era um sono inquieto, cheio de sobressaltos e gemidos baixos. De vez em quando, ela se contraía toda, como se ainda sentisse as aranhas subindo pelas pernas. Às vezes, murmurava palavras soltas. "Não. Por favor, me solta." Eu dirigia devagar, evitando buracos, tentando não chacoalhar muito. Minha cabeça fervilhava de perguntas, mas sabia que não era hora. Ela precisava se recuperar primeiro. Precisava entender que estava segura. Quando chegamos em Barra do Garças, o sol já estava se pondo, pintando o céu de laranja e vermelho. Parei num posto na entrada da cidade para abastecer e comprar algumas coisas. Água, pão, leite condensado, remédios para as picadas das aranhas. Helena acordou com o barulho da bomba de combustível. "Onde estamos?" perguntou a voz ainda rouca. "Barra do Garças. Preciso descarregar minha carga aqui. Vou arrumar um lugar para a gente ficar essa noite e depois a gente conversa." Ela assentiu, mas eu podia ver o medo nos olhos dela. Medo de que eu a abandonasse, de que fosse embora e a deixasse sozinha de novo. "Não vou te deixar", falei, como se tivesse lido os pensamentos dela. "Pode confiar. Encontrei uma pousada simples no centro da cidade. 2 quartos separados, nada luxuoso, mas limpo e seguro." A dona da pousada, Dona Maria, uma senhora de uns 60 anos com jeito de mãe, ficou preocupada quando viu o estado da Helena. "Meu Deus do céu, o que aconteceu com essa menina?" perguntou baixinho. "Acidente na estrada." Menti. "Ela precisa de cuidados." Dona Maria não perguntou mais nada, mas trouxe água morna, sabonete, toalhas limpas e um vestido simples que tinha guardado da filha que morava em Cuiabá. "Vai, filha", disse ela para Helena com uma gentileza que me emocionou. "Toma um banho quente, bota essa roupa limpa. Depois vou fazer um chá de camomila para você relaxar." Helena olhou para mim como pedindo permissão. Assenti com a cabeça. "Vai, eu vou estar aqui quando você sair." Ela entrou no banheiro e ficou lá por mais de 1 hora. Eu podia ouvir a água correndo e, de vez em quando, um soluço abafado. Dona Maria trouxe café e pão com manteiga. Sentou na varanda comigo. "Essa menina passou por coisa ruim, né?" disse ela, sem me olhar diretamente. "Passou, muito ruim. E você? Não é parente dela pelo jeito que vocês se tratam." "Não. Encontrei ela na estrada, precisando de ajuda." Dona Maria ficou quieta por um tempo, balançando na cadeira de balanço. "Às vezes Deus coloca pessoas no nosso caminho", disse finalmente. "Não para a gente salvar elas, mas para elas salvarem a gente." Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Será que era isso? Será que no momento que eu salvei Helena, ela também estava me salvando de alguma coisa? Quando Helena saiu do banheiro, parecia outra pessoa. O cabelo limpo,
castanho escuro e ondulado, caía nos ombros. O vestido simples de Dona Maria servia perfeitamente, mas o que mais mudou foram os olhos. Ainda tinham medo, mas agora também tinham uma fagulha de dignidade de volta. "Obrigada", disse ela para Dona Maria. Fazia tempo que eu não me sentia limpa. Jantamos em silêncio. Arroz, feijão, frango guisado e salada. Helena comeu devagar, como se não tivesse certeza de que podia confiar no próprio estômago. Eu a observava discretamente, notando detalhes que não tinha percebido antes. Tinha marcas nos braços que não eram só das cordas, eram cicatrizes antigas, algumas já esbranquiçadas, machucados que tinham levado tempo para sarar. As unhas estavam roídas até a carne, e havia um jeito cauteloso nos movimentos dela, como se estivesse sempre esperando um golpe. Depois do jantar, sentamos na varanda da pousada. A noite estava morna, cheia de grilos e do som distante de música vinda dos bares da cidade. Helena ficou um tempo olhando as estrelas, como se estivesse se lembrando de que elas existiam. "Você quer me contar o que aconteceu?" Perguntei cuidadoso. Ela fechou os olhos, respirou fundo. "Não sei nem por onde começar", murmurou. "Pelo começo. Ou por onde der para começar." Helena ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que não ia falar. Quando finalmente começou, a voz saiu tão baixa que eu tive que me inclinar para ouvir. "Meu nome completo é Helena Cristina Ferreira. Tenho 24 anos. Nasci em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos. Câncer. Meu pai não soube lidar com a morte dela. Começou a beber. Depois, começou a me bater. Ela parou, passou a mão pelo rosto. Quando fiz 18, fugi de casa. Vim para Goiânia, consegui um emprego numa lanchonete. Conheci o Marcos. O nome saiu da boca dela como se fosse veneno. No começo ele era diferente, carinhoso, atencioso, dizia que me amava, que ia cuidar de mim. Eu estava sozinha no mundo, sabe? Não tinha ninguém, então acreditei. Helena se levantou, foi até a grade da varanda, ficou olhando a rua. Casamos depois de 6 meses. Foi quando tudo mudou. Ele não deixava eu trabalhar. Dizia que mulher dele não precisava trabalhar. Mas também não me dava dinheiro. Eu ficava em casa o dia todo, esperando ele voltar. As palavras vinham devagar, como se cada uma doesse para sair. As primeiras vezes que ele me bateu, eu acreditei que era culpa minha, que eu tinha feito alguma coisa errada. Ele sempre pedia desculpa depois, chorava, dizia que me amava, que nunca mais ia acontecer. Ela riu, mas era um riso sem alegria. Mas sempre acontecia de novo, e cada vez pior. Não era só bater, era outras coisas, coisas que eu não consigo falar. Senti um nó na garganta. Queria dizer alguma coisa, mas sabia que o melhor era deixar ela falar. Tentei fugir 3 vezes. Da primeira, consegui ficar escondida numa pensão por 2 semanas. Ele me encontrou, me arrastou de volta, me trancou em casa por 1 mês. Da segunda vez, fui para casa de uma amiga. Ele quebrou a porta, me levou na força. A amiga nunca mais quis falar comigo. Helena voltou para a cadeira, se encolheu como uma criança. Da terceira vez, fui mais esperta. Juntei dinheiro escondido. Peguei um ônibus para Campo Grande. Pensei que lá ele não ia me achar. Consegui um emprego numa farmácia. Aluguei um quartinho pequeno. Por 3 meses, achei que tinha conseguido. Mas ele encontrou você, falei. Encontrou, não sei como. Apareceu no meu trabalho num dia de sábado. Na frente de todo mundo, me arrastou para fora. Disse que eu era mulher dele, que não podia fugir. O pessoal da farmácia não fez nada. Tinham medo. Ela começou a tremer, mesmo com o calor da noite. Me trouxe de volta para Goiânia. Mas dessa vez foi diferente. Ele estava com muita raiva. Dizia que eu tinha humilhado ele, que tinha feito ele de bobo, que ia me dar uma lição que eu nunca ia esquecer. Helena parou de falar. Eu podia ver que estava revivendo aqueles momentos na cabeça. Não precisa continuar se não quiser,
Falei. Preciso falar. Faz 3 anos que não falo com ninguém sobre isso. Ela respirou fundo, continuou. Ele me levou para aquele lugar. Disse que conhecia uns caras que faziam serviço para ele às vezes. Gente ruim, me deixou com eles. A voz dela ficou ainda mais baixa. Eles fizeram coisas comigo. Por dias. Não sei quantos dias. Perdi a conta. Quando o Marcos voltou, eu estava quebrada. Por dentro e por fora. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Foi quando ele me levou para aquela árvore. Disse que eu tinha virado um peso, que não prestava mais para nada, que ia me deixar lá para os bichos, para os urubus, que era o fim que eu merecia. Helena olhou para mim, os olhos brilhando de lágrimas. Ele me amarrou naquela árvore na segunda-feira de manhã. Hoje é quinta, ou era quinta quando você me achou. Perdi a noção do tempo. 4 dias. Ela tinha ficado 4 dias amarrada naquela árvore, com as aranhas subindo pelo corpo, sob o sol, sem água, sem comida, esperando a morte chegar. As aranhas, continuou ela, começaram no primeiro dia. Algumas picavam, outras só caminhavam. Eu tentava me mexer para espantar, mas as cordas cortavam mais fundo. No segundo dia parei de sentir os pés. No terceiro, comecei a delirar. Via minha mãe, via bichos que não existiam. Ela me olhou diretamente nos olhos. Hoje de manhã, quando você apareceu, eu tinha certeza que era alucinação, que eu já tinha morrido e estava vendo coisas. Só quando você me cortou as cordas, quando senti a água na boca, foi que entendi que era real. Ficamos em silêncio por um tempo longo. Eu não sabia o que dizer. Que palavras existem para responder a uma história dessas? Por quê? Perguntei finalmente. Por que você nunca procurou ajuda? Polícia, família, alguém? Helena sorriu tristemente. Você acha que não tentei? Fui na delegacia 2 vezes. Os policiais perguntavam se eu tinha provocado, se eu bebia, se tinha outros homens. Disseram que briga de marido e mulher não era caso de polícia, que eu voltasse quando tivesse provas. Ela mostrou as cicatrizes nos braços. Isso não era prova suficiente. Família? Não tenho ninguém. Amigos? Ele conseguiu me isolar de todo mundo. Dizia que eles iam me influenciar mal, que só ele me amava de verdade. E agora? Perguntei. O que você quer fazer? Helena ficou olhando para as estrelas de novo. Não sei. Durante 4 dias pensei que ia morrer. Agora não sei como viver. Não sei nem se sei mais como viver. Levantei da cadeira, fui até a grade da varanda, fiquei do lado dela. Sabe uma coisa? 3 anos atrás eu também achei que não sabia mais como viver. Minha filha morreu num acidente. Eu me culpei, me odiei, quis morrer junto. A estrada virou minha fuga. Eu dirigia para não pensar, para não sentir. Helena me olhou com atenção. Mas hoje, quando vi você naquela árvore, alguma coisa acordou dentro de mim. Fazia tempo que eu não sentia que servia para alguma coisa, que podia fazer diferença na vida de alguém. Coloquei a mão no ombro dela, bem de leve. Não sei o que vai acontecer amanhã ou depois de amanhã, mas sei que você merece uma chance de recomeçar. E se quiser, pode ficar comigo até descobrir que rumo quer dar para sua vida. Helena começou a chorar de novo, mas dessa vez não era choro de dor, era choro de alívio. Por que você está fazendo isso por mim? Perguntou entre os soluços. Porque quando você perde tudo o que importa na vida, às vezes Deus te dá uma chance de salvar alguém. E talvez, salvando alguém, você se salve também. Naquela noite, Helena conseguiu dormir sem pesadelos pela primeira vez em anos. E eu, pela primeira vez desde a morte da Bianca, dormi sem sonhar com acidentes e culpa. Era como se 2 náufragos tivessem se encontrado no meio do oceano e decidido que era melhor enfrentar a tempestade juntos do que sozinhos. Na manhã seguinte, acordei cedo com o som de chuva batendo na janela. Não era uma chuva comum. Eram gotas grossas, pesadas, que martelavam o telhado da pousada como pedras pequenas.
O céu estava negro, carregado de nuvens baixas que pareciam querer engolir a cidade inteira. Helena ainda dormia no quarto ao lado. Pela primeira vez em dias, ela parecia em paz, respirando devagar, sem os sobressaltos da noite anterior. Resolvi deixá-la descansar mais um pouco. Depois de 4 dias amarrada naquela árvore, o corpo dela precisava se recuperar. Desci para tomar café com Dona Maria. A varanda da pousada estava molhada e o vento trazia o cheiro de terra molhada misturado com algo mais pesado. Aquele cheiro de tempestade forte que vem do cerrado quando a natureza decide mostrar sua força. Vai chover muito hoje, disse Dona Maria, servindo café preto e pão de queijo ainda quente. O tempo está estranho para a época. Chuva assim só vem lá para novembro. Olhei pela janela. As ruas já começavam a alagar. Poças enormes se formavam nos buracos do asfalto e a água escorria pelas sarjetas como pequenos rios. Não é bom para a estrada, murmurei. Pior ainda para as estradas de terra. Se continuar assim, vocês vão ficar presos aqui por uns dias. A ideia não me incomodava. Helena precisava de tempo para se recuperar e eu... Bem, fazia tempo que eu não ficava parado em lugar nenhum. Sempre correndo, sempre fugindo dos próprios pensamentos. Talvez fosse hora de parar um pouco. Foi quando ouvi passos na escada. Helena descia devagar, usando o vestido que Dona Maria tinha emprestado. Parecia melhor, mais descansada, mas ainda havia aquela cautela nos movimentos, como se estivesse sempre esperando algum perigo. "Bom dia", disse ela baixinho. "Bom dia, dormiu bem?" "Melhor do que há muito tempo." Ela olhou pela janela, viu a chuva. Está chovendo forte. Dona Maria apareceu com mais café e pão. "Senta aí, filha. Precisa comer direito para recuperar as forças." Helena comeu devagar, olhando de vez em quando para fora. Eu podia ver que estava pensando em alguma coisa, remoendo algum pensamento que a incomodava. "O que foi?" perguntei. Ela hesitou antes de responder. "Estou com medo que ele me encontre." "Quem?" "O Marcos. Ele não desiste fácil. Quando me encontrou em Campo Grande, levou 2 anos, mas encontrou. E agora ele deve estar furioso. Deve ter percebido que alguém me tirou de lá." Senti um frio na barriga. Não tinha pensado nisso. O homem que correu quando me viu chegando na árvore podia ter sido o próprio Marcos, ou alguém que trabalhava para ele. "Você acha que ele sabe onde você está?" "Não sei, mas ele tem contatos. Gente em vários lugares. Caminhoneiros, policiais, gente que deve favor para ele." Helena parou de comer, empurrou o prato. "Talvez eu devesse ir embora. Não quero trazer problema para você, ou para Dona Maria." "Não vai embora", falei, mais firme do que pretendia. "Você não está mais sozinha nisso." Mas por dentro, minha cabeça fervilhava. Se esse Marcos era realmente perigoso como Helena descrevia, eu tinha me metido numa encrenca séria. E pior, tinha colocado ela em risco também. A chuva continuou caindo durante toda a manhã, cada vez mais forte. Lá pelas 10 horas a luz faltou. Dona Maria acendeu velas e disse que era comum quando chovia assim. A rede elétrica da cidade era velha, não aguentava a tempestade forte. Foi quando ouvimos o barulho de uma moto na rua. Helena enrijeceu imediatamente. O garfo caiu da mão dela, batendo no prato com um ruído seco. "O que foi?" perguntei. "Essa moto..." Parou na frente da pousada. Olhamos pela janela. Um homem de capa de chuva preta estava descendo de uma moto vermelha. Mesmo com a chuva e a capa, dava para ver que era alto, forte. Ele olhou para a fachada da pousada por um tempo, como se estivesse estudando o lugar. "É ele?" sussurrei. Helena estava branca como papel. Não consigo ver o rosto direito, mas a moto é igual a que ele usava. O homem caminhou até a porta da pousada. Dona Maria foi atender, mas eu a interceptei. "Deixa que eu vou." Abri a porta só uma fresta. O homem era moreno, tinha uma cicatriz pequena na bochecha esquerda e os olhos eram frios, calculistas.
Bom dia, disse ele com uma voz áspera. Estou procurando minha mulher. Tivemos uma briga, ela fugiu. Alguém disse que viu ela por aqui ontem à noite. Meu coração acelerou, mas mantive a expressão neutra. Não vi nenhuma mulher sozinha. Só tenho eu e minha esposa hospedados aqui. O homem me olhou por um tempo longo, como se estivesse tentando decidir se eu estava mentindo. Mulher jovem, cabelo escuro, magra, estava usando um vestido azul. Não passou ninguém assim por aqui. Ele deu um passo mais perto. Pude sentir o cheiro de cigarro e álcool. Tem certeza? Porque se alguém estiver escondendo ela de mim, vai ter problema sério. Tenho certeza, respondi, sustentando o olhar dele. O homem ficou parado ali por mais um tempo, a chuva pingando da capa. Finalmente deu um passo para trás. Se vocês virem ela, me avisem. Meu nome é Marcos. Estou no hotel do centro. Fechei a porta e encostei nela, o coração batendo forte. Voltei para a sala, onde Helena estava encolhida numa cadeira, tremendo. Era ele, disse ela, a voz saindo como um fio. Eu sei, mas disse que não tinha visto você. Ele não acreditou. Pelos olhos dele, eu vi que não acreditou. Dona Maria apareceu na sala, preocupada. Que homem mais esquisito. Não gostei nem um pouco da cara dele. Dona Maria, falei. Talvez seja melhor a senhora passar o dia na casa de algum vizinho, até essa chuva parar. Ela me olhou com aquela sabedoria de quem já viveu muito. Esse homem tem a ver com os machucados da menina, não é? Não respondi, mas ela entendeu. Não vou abandonar vocês. Esta é minha casa. E além do mais, ela ergueu um cabo de vassoura que estava encostado na parede. Eu já lidei com um homem ruim antes. Apesar da tensão, quase sorri. Dona Maria devia ter uns 50 quilos molhada, mas havia uma determinação nos olhos dela que me tranquilizou um pouco. A chuva continuou caindo durante toda a tarde. Helena ficou na sala, longe das janelas, saltando com qualquer barulho. Eu fiquei de vigia, olhando pela fresta da cortina. A moto vermelha tinha sumido, mas algo me dizia que Marcos não tinha ido embora. Lá pelas 4 da tarde, a chuva diminuiu um pouco. Foi quando Dona Maria veio falar comigo. Valdir, tem uma coisa que você precisa saber. Aquele homem passou no mercado do seu Antônio, logo ali na esquina. Estava perguntando por vocês dois. Descreveu você e a menina direitinho. Meu sangue gelou. E aí? Seu Antônio é gente boa. Não falou nada, mas tem outros comerciantes na rua que podem não ser tão discretos. Olhei para Helena, que tinha ouvido tudo. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas. Eu sabia, murmurou. Eu sabia que ele ia me encontrar. Sempre encontra. Não vai encontrar, falei, mas não tinha certeza de como impedir isso. Foi quando tivemos outra surpresa. Bateram na porta de novo, mas dessa vez não era Marcos. Era um menino de uns 12 anos, encharcado da cabeça aos pés. Seu Valdir? Perguntou ele ofegante. Sou eu. Meu pai mandou avisar. Tem um homem lá no posto perguntando pelo seu caminhão. Disse que é parente do senhor, que precisa encontrar o senhor urgente. Olhei para o menino. Seu pai é quem? Seu João, do posto Brasília. O senhor abasteceu lá ontem. Lembrei do frentista, um rapaz jovem, filho do dono do posto. O que mais ele disse? Que o homem não parecia parente. Parecia mais gente ruim. Meu pai mandou dizer para tomar cuidado. Dei uma moeda para o menino e ele saiu correndo na chuva. Helena estava em pânico agora. Ele sabe do seu caminhão. Deve ter perguntado em todos os postos da cidade. Vai descobrir onde estamos. Ela estava certa. Marcos era mais esperto do que eu imaginava e mais perigoso. Temos que sair daqui, falei. Para onde? Com essa chuva, as estradas devem estar intransitáveis. Dona Maria se aproximou. Conheço um lugar, uma fazenda abandonada, uns 15 quilômetros daqui. Tem uma casa velha, mas está seca. O pessoal usava para esconder gado durante a seca. Ninguém mais vai lá. Como chegamos lá com essa chuva? Tem uma estrada de terra que dá para passar, se for devagar. Mas só quem conhece bem sabe onde é. Olhei para Helena.
Ela estava apavorada, mas fez que sim com a cabeça. É melhor do que ficar aqui esperando ele chegar. Começamos a nos preparar para sair. Dona Maria nos deu comida, água, cobertores. Helena estava tremendo, mas não de frio. Era medo mesmo. E se ele nos seguir? Perguntou. Não vai seguir, respondi, tentando soar mais confiante do que me sentia. Vamos sair pela porta dos fundos, pegar o caminhão na rua de trás. Dona Maria vai ficar aqui, fazer como se nada tivesse acontecido. Não, disse Helena, não posso deixar ela aqui. Se ele descobrir que ela ajudou, vai ficar tudo bem, filha, disse Dona Maria. Já lidei com coisa pior na vida. Mas Helena estava certa. Se Marcos descobrisse que Dona Maria tinha ajudado, ela correria perigo. Então vem com a gente, falei. Não posso abandonar a pousada. Pode sim. A vida vale mais que qualquer casa. Depois de muita insistência, Dona Maria concordou. Fechamos a pousada, deixamos um bilhete dizendo que tinha tido problema na família e que voltaria em alguns dias. Saímos pela porta dos fundos. A chuva tinha voltado a cair forte, o que era bom. Ia dificultar para qualquer um nos ver. Caminhamos 3 quarteirões até onde eu tinha deixado o caminhão. Foi quando vimos a moto vermelha parada na esquina. Marcos estava lá, mesmo debaixo da chuva, esperando. Como se soubesse que íamos tentar fugir. Helena agarrou meu braço. Ele nos viu. Marcos ligou a moto e começou a vir na nossa direção. Corram! Gritei. Foi quando a tempestade de verdade começou. Não só a chuva, mas a perseguição que mudaria nossas vidas para sempre. Corremos debaixo da chuva torrencial, os pés escorregando na lama que se formava nas ruas de Barra do Garças. Helena tropeçou 2 vezes, mas eu a segurei, puxando ela para frente. Dona Maria, apesar da idade, corria com uma agilidade que me surpreendeu. O barulho da moto de Marcos ecoava atrás de nós, cortando o som da chuva como uma serra elétrica. Por aqui! Gritei, dobrando numa rua lateral. O caminhão estava a 2 quadras de distância, mas parecia estar a quilômetros. A cada passo, eu sentia como se estivéssemos correndo numa areia movediça de medo e desespero. Helena ofegava ao meu lado, o vestido grudado no corpo pela chuva, os cabelos colados no rosto. Quando chegamos no caminhão, minhas mãos tremiam tanto que demorei para conseguir colocar a chave na fechadura. A moto de Marcos apareceu no final da rua, o farol cortando a chuva como um olho amarelo e cruel. Rápido, Valdir! Gritou Dona Maria. Consegui abrir a porta, empurrei Helena para dentro, Dona Maria subiu logo atrás. Liguei o motor, mas ele engasgou. 1 vez, 2 vezes. Vamos, vamos! Sussurrei, como uma oração. Na 3ª tentativa, o motor pegou. Pisei fundo no acelerador, mas o caminhão carregado não saiu em disparada como eu queria. Marcos estava chegando perto, podia ver o rosto dele pelo espelho retrovisor. Tinha uma expressão de raiva que me fez o sangue gelar. Ele está vindo! Gritou Helena, olhando pelo espelho lateral. Consegui ganhar velocidade, mas numa rua alagada, com buracos cheios d'água, o caminhão chacoalhava e derrapava. Marcos, na moto, era mais ágil, estava ganhando terreno. Dona Maria, qual o caminho para a fazenda? Perguntei, forçando a voz para ficar calma. Sai da cidade pela estrada velha de Cuiabá. Depois tem uma entrada à direita, uns 10 quilômetros depois da ponte sobre o córrego Garças. 10 quilômetros. Com Marcos nos perseguindo e essa chuva torrencial parecia uma eternidade. Consegui chegar na estrada que saía da cidade, mas o asfalto estava coberto d'água. Em alguns pontos, a água chegava até o meio das rodas do caminhão. A moto de Marcos, mais baixa, estava tendo dificuldades. Essa era a nossa vantagem, mas Marcos era esperto. Em vez de continuar atrás de nós na água, ele pegou um caminho paralelo, numa estrada mais alta. Eu podia ver o farol da moto cortando entre as árvores, correndo na nossa direção por uma rota alternativa.
Ele vai tentar nos cortar o caminho, falei. Helena estava grudada na janela, tentando enxergar Marcos entre a chuva. Ali! Gritou ela. Ele está vindo por aquela estrada de terra. Olhei para onde ela apontava. Marcos tinha encontrado uma estrada rural que cruzava com a nossa mais à frente. Se ele chegasse lá primeiro, ia conseguir nos interceptar. Pisei mais fundo no acelerador, mas o caminhão já estava no limite. A água na pista fazia ele derrapar e eu precisava manter o controle para não sairmos da estrada. Quanto falta para a ponte? Perguntei para Dona Maria. Uns 5 quilômetros ainda. 5 quilômetros que pareciam 50. Através da chuva, eu podia ver Marcos se aproximando do ponto onde as estradas se cruzavam. Ia ser muito em cima. Foi quando aconteceu o primeiro imprevisto. O caminhão começou a fazer um barulho estranho. Um rangido metálico que vinha da parte de trás. "O que é isso?" perguntou Helena. "Não sei. Pode ser problema no eixo ou na suspensão. Essa estrada alagada está forçando muito o caminhão." O barulho foi ficando mais forte. Tive que reduzir a velocidade, senão corria o risco do caminhão quebrar definitivamente. "Ele está chegando!" gritou Dona Maria. Marcos tinha conseguido chegar no cruzamento antes de nós. A moto estava parada na lateral da estrada. Ele em pé ao lado, esperando. Mesmo debaixo da chuva, mesmo de longe, eu podia ver o sorriso sinistro no rosto dele. "O que vamos fazer?" perguntou Helena, a voz cheia de pânico. Pensei rápido. Se eu parasse, Marcos ia pegar Helena. Se eu tentasse forçar passagem, ele podia ter uma arma, mas havia uma terceira opção. "Segurem firme", falei. Em vez de diminuir a velocidade quando me aproximei do cruzamento, pisei fundo no acelerador. O caminhão ganhou velocidade na descida, levantando uma parede de água dos dois lados. Marcos percebeu o que eu pretendia fazer. Correu para a moto, tentou sair da frente. Mas o terreno estava escorregadio e a moto patinou na lama. Passei bem do lado dele, tão perto que podia ver a expressão de surpresa e raiva no rosto. Ele gritou alguma coisa que se perdeu no barulho da chuva e do motor. "Conseguimos!" gritou Helena. Mas a comemoração durou pouco. Pelo espelho retrovisor, vi Marcos conseguir ligar a moto de novo. E agora ele estava realmente furioso. A perseguição recomeçou, mas dessa vez em terreno mais difícil. A estrada estava se transformando numa pista de lama e buracos cheios d'água. O caminhão pesado afundava em alguns pontos. A moto de Marcos, mais leve, conseguia passar por lugares onde eu encalhava. "A ponte!" gritou Dona Maria. "Ali na frente!" Podia ver a ponte sobre o córrego Garças. Era uma ponte velha, de madeira e concreto, que parecia pequena demais para o meu caminhão. Mas era a nossa única chance. Foi quando o segundo imprevisto aconteceu. O córrego, que normalmente era apenas um fio d'água, tinha virado um rio caudaloso por causa da chuva. A água passava por cima da ponte, fazendo uma correnteza perigosa. "Tem certeza que dá para passar?" perguntei para Dona Maria. "Tem que dar, não tem outro caminho." Diminuí a velocidade quando me aproximei da ponte. A água que corria por cima estava na altura dos para-choques do caminhão. Se o motor molhasse, íamos ficar parados ali, à mercê de Marcos. Comecei a atravessar devagar, tentando sentir se a ponte aguentava o peso do caminhão. A estrutura de madeira gemia e balançava. Helena agarrou meu braço. "Vai aguentar?" perguntou. "Vai ter que aguentar." Estávamos no meio da ponte quando ouvi um estalo alto. Uma das tábuas da lateral se soltou e foi levada pela correnteza. "Mais rápido!" gritou Dona Maria. Acelerei, mas não muito. Se eu forçasse demais, a ponte podia desabar. Foi quando olhei pelo espelho retrovisor e vi que Marcos tinha parado na entrada da ponte. Ele estava avaliando se conseguia atravessar de moto. Chegamos do outro lado da ponte quando Marcos tomou a decisão. Acelerou a moto e começou a atravessar. Mas a moto, sem o peso do caminhão para dar estabilidade, foi empurrada pela correnteza.
Vi Marcos lutando para manter o controle, a moto derrapando nas tábuas molhadas. Por um momento pensei que ele ia conseguir, mas então a roda traseira escorregou e ele caiu. A moto tombou e Marcos rolou na ponte. A correnteza arrastou a moto, que desapareceu nas águas escuras do córrego. Marcos conseguiu se agarrar numa das vigas da ponte, meio corpo dentro d'água, gritando por socorro. Parei o caminhão. "O que você está fazendo?" perguntou Helena, desesperada. "Não posso deixar o homem morrer. Ele ia me matar. Ele me deixou amarrada naquela árvore para morrer." Olhei para Helena, vi o terror nos olhos dela. Olhei para Marcos, que estava se afogando na correnteza. 2 vidas nas minhas mãos. Uma decisão que ia me assombrar para o resto da vida. "Valdir, decide logo!" gritou Dona Maria. "A ponte não vai aguentar muito mais." Era verdade. A estrutura estava balançando perigosamente. Algumas tábuas já tinham se soltado. Tomei minha decisão. Saí do caminhão debaixo da chuva torrencial. Peguei uma corda que sempre carregava na carroceria. Helena gritou meu nome, mas eu já estava correndo de volta para a ponte. Marcos ainda estava se segurando na viga, mas estava perdendo as forças. A água gelada e a correnteza forte estavam vencendo ele. "Segura na corda!" gritei, jogando uma ponta para ele. Ele conseguiu agarrar. Comecei a puxar, mas o peso dele e a força da água tornavam tudo muito difícil. Meus pés escorregavam nas tábuas molhadas. Por que está me ajudando?" gritou Marcos entre goles d'água. "Porque é o certo", respondi, puxando com toda a força. Consegui tirar ele da água, mas quando Marcos se levantou na ponte, molhado e tremendo, os olhos dele não mostravam gratidão, mostravam raiva. "Onde está ela?" perguntou a voz cheia de ódio. "Quem?" "Minha mulher, a Helena. Sei que está com você." "Não sei de que mulher você está falando." Marcos deu um passo na minha direção. Mesmo molhado, mesmo tendo quase se afogado, ele ainda era perigoso. "Você salvou minha vida", disse ele. "Mas isso não muda nada. Ela é minha e eu vou levar ela de volta." Foi quando a ponte não aguentou mais. Um estalo alto e a estrutura começou a desabar. Corri de volta para o caminhão, Marcos correndo atrás. Consegui entrar e acelerar fundo bem na hora que a ponte desabou completamente atrás de nós. Pelo espelho retrovisor, vi Marcos parado na margem do córrego. Do outro lado, punhos cerrados, gritando alguma coisa que se perdeu no barulho da chuva e da água. "Conseguimos", sussurrou Helena, começando a chorar de alívio. "Por enquanto", falei. "Ele vai encontrar outro jeito de atravessar. Precisa conhecer essa região melhor que nós." Dona Maria me guiou pela estrada de terra que levava para a fazenda abandonada. Era uma estrada quase intransitável, cheia de buracos e atoleiros. O caminhão patinava na lama, mas conseguia passar. Chegamos na fazenda quando a noite já estava caindo. Era um lugar realmente abandonado. Uma casa velha de tijolos, algumas construções menores, tudo coberto de mato. Mas estava seco e, mais importante, estava escondido. Entramos na casa. Helena desabou numa cadeira velha, ainda tremendo. "Ele quase me pegou", murmurou. "Se você não tivesse sido rápido." "Mas fui. E você está segura." "Por quanto tempo?" "Ele não desiste, Valdir. Nunca desiste." Olhei pela janela da casa velha. A chuva continuava caindo, mas menos forte agora. Lá fora tudo era escuridão e silêncio. Mas eu sabia que Marcos estava lá, em algum lugar, procurando. E sabia que aquela fuga desesperada tinha sido apenas o começo. A verdadeira batalha ainda estava por vir. Passamos a noite na fazenda abandonada como 3 almas perdidas no meio do nada. A casa velha cheirava a mofo e tempo esquecido, mas tinha um teto que não vazava e paredes que nos protegiam do vento gelado que soprava depois da chuva. Dona Maria encontrou algumas velas num armário empoeirado e a luz fraca dançava nas paredes descascadas, criando sombras que pareciam fantasmas do passado.
Helena não conseguiu dormir. Ficou a noite toda sentada numa cadeira velha perto da janela, olhando para a escuridão lá fora, como se esperasse ver Marcos surgir das trevas a qualquer momento. Eu fiquei acordado também, fazendo companhia para ela, ouvindo o barulho da chuva que diminuía aos poucos e o som distante de corujas e bichos da noite. "Conte-me sobre sua filha", disse Helena de repente, quebrando o silêncio pesado da madrugada. A pergunta me pegou desprevenido. Fazia 3 anos que ninguém me perguntava sobre a Bianca. Por quê? Porque quando você falou dela ontem, seus olhos mudaram. Ficaram tristes, mas também cheios de amor. Quero entender o que fez você se tornar o homem que me salvou. Respirei fundo, olhei para as velas que tremulavam na mesa. Bianca era tudo para mim. Nasceu quando eu tinha 22 anos. A mãe dela morreu no parto, então criei ela sozinho. Ela era esperta, engraçada, teimosa igual ao pai. Queria ser veterinária, dizia que ia cuidar de todos os bichos abandonados do mundo. Helena me escutava em silêncio, os olhos fixos no meu rosto. No dia do acidente, ela tinha pedido para ir comigo numa viagem. Era para ser uma coisa simples, levar uma carga até Brasília e voltar no mesmo dia. Mas ela insistiu tanto. Disse que queria conhecer a capital, que nunca tinha saído de Goiás. Senti o nó familiar na garganta, mas continuei. Foi culpa minha. Eu estava cansado, tinha dirigido a noite toda para cumprir prazo. Devia ter parado para descansar, mas quis chegar logo. Cochilei no volante por uns segundos, só uns segundos. Helena estendeu a mão, tocou de leve no meu braço. Quando acordei, o caminhão estava capotado na lateral da pista. Eu saí com uns arranhões. Ela ficou presa nas ferragens. Morreu no hospital 3 dias depois, sem acordar. Não foi sua culpa, disse Helena baixinho. Foi sim. Se eu tivesse parado para descansar, se não tivesse deixado ela ir, se... Helena me interrompeu. Eu conheço esse jogo, Valdir. Passei 3 anos me perguntando se não tinha provocado as agressões do Marcos, se não devia ter ficado quieta, se devia ter fugido antes. Mas a culpa não muda o que aconteceu. Só impede a gente de viver o que ainda pode acontecer. Olhei para ela, surpreso com a sabedoria que saía daquela boca de uma mulher que tinha passado por tanto sofrimento. É por isso que você parou para me salvar, continuou ela. Não foi pena, foi porque você viu naquela árvore uma chance de fazer alguma coisa dar certo, de salvar alguém quando não conseguiu salvar quem mais amava. Fiquei em silêncio, digerindo as palavras dela. Talvez Helena estivesse certa. Talvez salvar ela fosse uma forma de perdoar a mim mesmo. A conversa foi interrompida por Dona Maria, que tinha adormecido numa rede velha no canto da sala e agora se mexia, inquieta. "Que barulho é esse?" murmurou ela, meio dormindo. Prestei atenção. Havia um som lá fora, baixo, constante. Motor de carro. Helena enrijeceu na cadeira. Ele encontrou a gente. Apaguei as velas rapidamente. Corremos até a janela. Através das frestas da persiana quebrada, consegui ver uma luz distante se aproximando pela estrada de terra. Um farol de carro cortando a escuridão. "Como ele conseguiu atravessar o córrego?" perguntou Dona Maria. "Deve ter encontrado outra ponte ou esperado a água baixar", respondi. "O que importa é que está aqui." O carro parou a uns 100 metros da casa. Era uma caminhonete velha, provavelmente emprestada ou roubada. Marcos desceu e não estava sozinho. Havia mais 2 homens com ele. "Meu Deus", sussurrou Helena. "Ele trouxe os capangas." Marcos acenou para os homens, indicando direções diferentes. Eles se espalharam, cercando a casa. Era uma tocaia planejada. "Temos que sair daqui", falei. "Para onde?" perguntou Dona Maria. Eles cercaram a casa. Helena estava tremendo de novo, mas dessa vez havia algo diferente nos olhos dela. Não era só medo, era determinação. "Não", disse ela, a voz mais firme do que eu esperava. "Cansei de fugir.
Cansei de me esconder. Se ele quer um confronto, vai ter. Helena, são 3 homens e eles podem estar armados. E nós somos 3 também. Além do mais, ela pegou um pedaço de ferro enferrujado que estava encostado na parede. Eu conheço os pontos fracos do Marcos. Conheço os medos dele. Antes que eu pudesse responder, a voz de Marcos ecoou na noite. Helena, sei que você está aí dentro. Vamos conversar como gente civilizada. Helena foi até a porta, mas não abriu. Não temos nada para conversar, Marcos, gritou de volta. Claro que temos. Você é minha esposa. Fugiu de casa, me deixou preocupado. Só quero levar você de volta. Para me amarrar numa árvore de novo? Para me deixar morrer comida pelas aranhas? Houve um silêncio longo do lado de fora. Isso foi um excessozinho meu, disse Marcos finalmente. Estava com raiva, mas agora estou calmo. Podemos começar de novo. Helena riu, mas era um riso sem alegria. Começar de novo. Quantas vezes você disse isso depois de me bater? Quantas vezes prometeu que ia mudar? Desta vez é diferente. É sempre diferente, Marcos. Até não ser mais. Helena olhou para mim, depois para Dona Maria. Ele não vai desistir, não até me levar de volta ou me ver morta. Mas desta vez eu não vou como a Helena assustada que ele conhece. Desta vez ele vai conhecer a Helena que vocês me ajudaram a encontrar. Abriu a porta da casa de uma vez, saiu para a varanda. Marcos estava parado no meio do terreiro, os 2 capangas posicionados dos lados. Helena! Gritou ele, abrindo os braços como se fosse um reencontro feliz. Mas minha linda, que saudade! Saudade? Helena desceu os degraus da varanda, o pedaço de ferro na mão. Saudade de quê? De me usar como saco de pancada? De me trancar em casa? De me humilhar na frente dos outros? Marcos percebeu que algo tinha mudado. A Helena que ele conhecia nunca enfrentaria ele assim, nunca falaria nesse tom. Você está diferente, disse ele cauteloso. Estou mesmo. Descobri uma coisa nesses dias. Eu não preciso de você para nada. Nem para me proteger, nem para me sustentar, nem para me dizer quem eu sou. Você precisa sim. Sem mim você não é nada. Quem mais ia querer uma mulher como você? Helena parou bem na frente dele. Marcos era mais alto, mais forte, mas naquele momento ela parecia maior. Sabe por que eu não morri naquela árvore? Perguntou ela. Porque encontrei pessoas que me mostraram que eu tenho valor, que mereço ser tratada com respeito, que posso ser amada sem ser machucada. Olhou para casa, onde eu e Dona Maria observávamos da varanda. Essas pessoas me salvaram, não só da morte, mas de você. Me salvaram de acreditar que eu merecia o que você fazia comigo. Marcos ficou vermelho de raiva. Quem são esses trouxas? Perguntou, olhando na nossa direção. O caminhoneiro e a velha? Eles te lavaram a cabeça, Helena. Te fizeram esquecer quem você é. Me fizeram lembrar quem eu sou, Helena corrigiu. Uma mulher, uma pessoa, não sua propriedade. Foi quando Marcos perdeu completamente a paciência. Deu um passo ameaçador na direção de Helena. Chega dessa conversa mole. Você vem comigo agora, por bem ou por mal. Por mal, disse Helena, empunhando o pedaço de ferro. Marcos riu. Você vai me ameaçar? Esqueceu quantas vezes apanhou de mim? Não esqueci. Mas também não esqueci que você tem medo de barata, que chora quando está bêbado, que implora desculpa quando perde no jogo. Você não é forte, Marcos. Você é fraco. Só se sente homem batendo em mulher. Os capangas de Marcos se aproximaram, mas ele fez um gesto para eles pararem. Última chance, Helena. Vem por bem. Não. Marcos avançou para cima dela. Helena desviou do primeiro golpe. Acertou o ferro nas costelas dele. Marcos dobrou de dor, mas conseguiu agarrar o braço dela. Foi quando eu desci correndo da varanda. Solta ela! Um dos capangas veio para cima de mim. Era um homem grande, mas lento. Consegui desviar. Acertei um soco no estômago dele.
O outro capanga sacou uma faca. "Cuidado!" gritou Dona Maria. O homem da faca veio na minha direção, mas Dona Maria apareceu do nada com o cabo de vassoura. Acertou uma vassourada na cabeça dele que o derrubou no chão. "Metido a valente", resmungou ela. Enquanto isso, Helena e Marcos lutavam no meio do terreiro. Ele era mais forte, mas ela estava lutando por sua vida, por sua liberdade. Conseguiu se soltar, correu na direção da casa. Marcos a perseguiu, mas tropeçou numa pedra, caiu de cara na lama. Quando se levantou, estava transtornado de raiva. "Agora você me paga!" gritou, tirando uma faca da bota. Helena estava encurralada na varanda da casa. Marcos subiu os degraus devagar, a faca brilhando na luz da lua que tinha aparecido entre as nuvens. 3 anos, disse ele ofegante. 3 anos você me fez de bobo, fugindo, se escondendo, me desrespeitando. Agora acabou. Helena olhou para mim, depois para Dona Maria. Nos olhos dela vi que não era medo, era paz. Uma paz estranha, como se ela tivesse aceitado que ia morrer, mas pelo menos ia morrer sendo ela mesma. "Pode me matar", disse ela para Marcos, "mas não vai me levar de volta, nunca mais." Marcos levantou a faca. Foi quando ouvimos o barulho. Sirenes. Várias sirenes se aproximando pela estrada de terra. Carros de polícia apareceram na estrada, faróis acesos, sirenes tocando. Marcos parou com a faca no ar. Olhou ao redor como um animal encurralado. "Como?" murmurou. Dona Maria sorriu, mostrou um celular velho. "Liguei para os meus sobrinhos da cidade quando vocês estavam conversando. Eles são da polícia. Contei tudo. Os policiais cercaram a casa, armas em punho. Solte a faca!" gritou um sargento. "Mãos para cima!" Marcos olhou para Helena uma última vez. Havia ódio nos olhos dele, mas também havia algo que eu nunca tinha visto antes. Medo. Medo de que ela tivesse realmente escapado dele. "Isso não acaba aqui", disse ele baixinho. "Acaba sim", respondeu Helena. "Para mim, você já morreu há muito tempo." Marcos soltou a faca, levantou as mãos. Os policiais o prenderam, junto com os 2 capangas. Quando colocaram Marcos no carro de polícia, ele gritou pela janela. "Você vai voltar para mim, Helena, sempre volta." Helena caminhou até o carro, olhou para ele através do vidro. "Não", disse ela, a voz firme e clara. "Desta vez não." O carro de polícia partiu, levando Marcos e sua raiva para longe. As sirenes foram diminuindo até desaparecerem completamente, deixando apenas o silêncio da madrugada e o som dos grilos no mato. Helena desabou no chão da varanda, chorando. Mas não era choro de tristeza, era choro de libertação. Eu me sentei ao lado dela, Dona Maria do outro lado. Ficamos ali os 3, em silêncio, vendo o sol nascer no horizonte. "Acabou", sussurrou Helena. "Acabou", confirmei. Mas no fundo, eu sabia que não tinha acabado nada. Tinha começado. Para ela, para mim, para nós 2. Uma nova vida estava nascendo com aquele sol da manhã. 3 meses depois do confronto na fazenda abandonada, eu estava sentado na varanda da minha casa em Anápolis, vendo Helena regar a pequena horta que tinha plantado no quintal dos fundos. Era início de junho, e o friozinho da manhã trazia o cheiro de terra úmida e café fresco que ela sempre preparava antes do sol nascer. A casa não era grande. 2 quartos, uma sala, cozinha e um quintal com algumas árvores frutíferas. Tinha comprado ela anos atrás, logo depois que a Bianca nasceu, sonhando em criar minha filha num lugar com espaço para correr e brincar. Depois do acidente, não conseguia mais morar ali. Ficava vazia, cheia de lembranças que doíam demais. Mas agora, com Helena, as paredes voltaram a ter vida. Ela se adaptou aos poucos. No começo, saltava com qualquer barulho mais forte, se encolhia quando eu chegava muito perto, dormia com a luz acesa. As marcas do que tinha passado não desapareceram da noite para o dia, mas a cada semana que passava, eu via pequenas mudanças. Um sorriso que durava mais tempo,
uma risada espontânea quando contava alguma história engraçada da estrada. A coragem de sair sozinha para o mercado. O julgamento de Marcos tinha sido na semana anterior. Ele foi condenado a 12 anos de prisão por cárcere privado, tortura e tentativa de homicídio. Os dois capangas pegaram 5 anos cada um. Helena teve que testemunhar, contar toda a história na frente do juiz, dos advogados, da família de Marcos que foi lá defender ele. Eu estava na plateia, vendo ela falar com uma firmeza que me emocionou. Não era mais a mulher quebrada que encontrei amarrada naquela árvore. Era alguém que tinha descoberto sua própria força, que tinha aprendido que merecia respeito e amor. Quando saímos do fórum, Helena parou na escadaria, respirou fundo o ar da tarde. "Como se sente?" perguntei. "Livre", respondeu ela. E pela primeira vez desde que a conheci, o sorriso dela chegou até os olhos. Agora, vendo ela cuidar das plantas no quintal, eu pensava em como a vida era estranha. 3 meses atrás, eu era um homem perdido, dirigindo pelas estradas para fugir da própria sombra. Helena era uma mulher sem esperança, esperando a morte chegar numa árvore no meio do nada. E agora nós dois estávamos ali, construindo alguma coisa juntos. Não sabia bem o que ainda, mas era bom. Val, Helena me chamou do quintal. "Vem ver isso." Levantei da cadeira de balanço, fui até onde ela estava ajoelhada perto dos canteiros. Apontou para uma pequena muda de girassol que tinha brotado no meio das ervas. "Não plantei essa", disse ela, sorrindo. "Apareceu sozinha. Deve ter vindo de alguma semente que caiu de passarinho. Ou talvez", ela tocou de leve na mudinha, "seja um sinal de que coisas boas podem nascer nos lugares mais inesperados." Olhei para ela, para o sorriso sincero no rosto, para os olhos que não tinham mais aquele medo constante. Helena estava certa. Às vezes, as coisas mais bonitas da vida brotam justamente onde a gente menos espera. "Helena", falei, sem planejar, "você quer casar comigo?" Ela parou de mexer na terra, me olhou com surpresa. "O quê?" "Casar. Oficializar isso que a gente está construindo. Não porque você precisa de proteção, ou porque eu preciso de companhia, mas porque você me fez lembrar que ainda sei amar. E porque quero passar o resto da vida te vendo descobrir quem você realmente é." Helena ficou em silêncio por um tempo longo. Limpou as mãos na saia, se levantou, ficou na minha frente. "Valdir Santos", disse ela com aquele jeitinho formal que às vezes usava quando estava emocionada. 3 meses atrás, eu tinha certeza que ia morrer naquela árvore. Hoje você está me pedindo em casamento no meio de uma horta que eu mesma plantei. A vida é mesmo uma coisa maluca. É um sim ou um não? Perguntei, tentando esconder o nervosismo. "É um sim", respondeu ela, se jogando nos meus braços. "Mas com uma condição." "Qual?" "Quero que seja um casamento pequeno. Só a gente, Dona Maria, e talvez o padre da igreja do centro. Nada de festa grande, nada de convite para meio mundo. Só uma celebração simples do que a gente conseguiu construir." Ri, girei ela no ar. "Do jeito que você quiser." Casamos numa quinta-feira de agosto, numa cerimônia singela na Igreja do Rosário. Dona Maria foi nossa madrinha e testemunha. Ela tinha virado uma espécie de mãe para Helena e uma grande amiga para mim. O padre, um senhor de uns 70 anos que conhecia minha família há décadas, fez uma cerimônia bonita e emocionante. Helena usou um vestido branco simples que tinha comprado numa loja pequena do centro. Eu usei meu terno azul marinho, o mesmo que tinha usado no velório da Bianca 3 anos antes. Mas dessa vez, em vez de dor, o terno carregava esperança. Quando trocamos as alianças, 2 argolas simples de ouro que compramos numa joalheria modesta, eu senti como se um peso enorme tivesse saído dos meus ombros. Não era só o peso da culpa pela morte da Bianca. Era o peso da solidão, do desespero, da sensação de que minha vida não tinha mais propósito. "Prometo te amar, te respeitar e te proteger",
disse Helena quando chegou a vez dela falar os votos. Mas principalmente prometo te dar a liberdade de ser quem você é, e espero que você me dê a mesma liberdade, porque aprendi que amor não é posse, é libertação. Depois da cerimônia, fomos almoçar num restaurante pequeno e aconchegante. Dona Maria contou histórias da juventude, Helena riu como uma criança, e eu me senti feliz, genuinamente feliz pela primeira vez em 3 anos. No final da tarde, quando voltamos para casa, Helena foi direto para o quintal ver as plantas. Eu fiquei na varanda, observando ela, pensando em como havia mudado minha vida naqueles poucos meses. Não tinha parado de trabalhar. Ainda dirigia meu caminhão, ainda fazia as mesmas rotas pelas estradas do Brasil. Mas agora era diferente. Agora eu tinha um lugar para voltar. Tinha alguém que se preocupava quando eu saía, que ficava feliz quando eu chegava. Tinha uma razão para cuidar de mim, para não me arriscar desnecessariamente. Helena encontrou trabalho numa clínica veterinária da cidade. Ironia do destino. Ela sempre gostou de animais. E o veterinário, Dr. Henrique, precisava de alguém para ajudar com a administração. No começo, ela ficava nervosa com os cachorros maiores, especialmente os que latiam muito. Mas, aos poucos, foi se acostumando e descobriu que tinha um jeito especial com os bichos mais assustados e machucados. É como se ela entendesse o que eles estão sentindo, Dr. Henrique me disse uma vez. Os animais que chegam aqui traumatizados, maltratados, se acalmam quando ela se aproxima. É um dom. Talvez fosse mesmo um dom. Ou talvez Helena simplesmente reconhecesse nos olhos daqueles bichos o mesmo medo que ela própria tinha sentido. E por conhecer a dor, sabia como curá-la. Uma noite, alguns meses depois do casamento, eu estava deitado na cama lendo jornal, quando Helena entrou no quarto com uma expressão estranha no rosto. Val, preciso te contar uma coisa. O tom dela me preocupou. Coloquei o jornal na mesinha de cabeceira, sentei na cama. O que foi? Helena se sentou na beirada da cama, pegou minha mão. Estou grávida. Por um momento não consegui processar a informação. Grávida. Helena estava grávida. Íamos ter um filho. Como? Foi tudo que consegui dizer. Helena riu. Do jeito tradicional, Val. Já esqueceu? Não, eu sei como. É que você tem certeza? Fiz 3 exames. Todos deram positivo. Levantei da cama, comecei a andar pelo quarto. Minha cabeça estava uma confusão de emoções. Alegria, medo, preocupação, esperança, tudo misturado numa bagunça que me deixava tonto. E você? Perguntei. Como está se sentindo? Com medo, respondeu ela honesta. Muito medo, mas também esperançosa. Pela primeira vez na vida, estou pensando no futuro sem terror. Estou imaginando uma criança brincando nesse quintal, crescendo cercada de amor e respeito. Sentei ao lado dela, coloquei a mão na barriga ainda lisa. Vai ser uma menina, falei, sem saber por quê. Como você sabe? Não sei. Intuição. E se for menina, quero que se chame Bianca. Helena me olhou com aquela compreensão profunda que só ela tinha. Sua filha ia gostar de saber que o nome dela vai continuar vivo numa nova vida. Acha mesmo? Tenho certeza. Bianca não morreu para sempre, Val. Ela vive nas suas lembranças, nas histórias que você conta, no amor que você sente por ela. E agora vai viver também nessa criança que está chegando. 8 meses depois, numa manhã de primavera, nossa filha nasceu, e foi menina mesmo, Bianca Helena Santos, um nome que carregava o passado e o futuro, a dor e a esperança. Quando segurei ela nos braços pela primeira vez, chorei como não chorava desde o dia que minha primeira Bianca morreu. Mas dessa vez eram lágrimas de alegria pura, de gratidão, de amor que transbordava do peito. Helena, cansada, mas radiante, me olhou da cama do hospital. Obrigada, disse ela. Por quê? Por me salvar, por me dar uma família,
por me mostrar que eu podia ser amada sem ser machucada. Obrigado você, respondi, por me salvar também, por me dar uma razão para voltar para casa, por me ensinar que a vida ainda pode ser boa depois da tragédia. 3 anos se passaram desde então. Bianca Helena agora é uma menina esperta de 3 anos que adora brincar no quintal, correr atrás das galinhas que Helena criou e escutar as histórias que eu conto sobre as estradas do Brasil. Ela tem os olhos castanhos da mãe e a teimosia do pai. Uma combinação perigosa, segundo Dona Maria, que virou a avó postiça mais presente e carinhosa que uma criança pode ter. Helena e eu ainda trabalhamos. Ela na clínica veterinária, que cresceu e agora atende animais de várias cidades da região, e eu nas estradas, mas agora com viagens mais curtas, sempre voltando para casa no final da semana. Nossa vida é simples, mas é cheia de amor, de risos, de pequenas alegrias cotidianas que fazem tudo valer a pena. Às vezes, quando estou dirigindo pelas estradas, eu passo por aquela curva onde encontrei Helena amarrada na árvore. A árvore ainda está lá, seca e retorcida, mas agora tem uma pequena cruz de madeira que alguém colocou. Não sei quem, nem quando. Talvez algum andarilho que ouviu a história, ou alguma alma caridosa que quis marcar aquele lugar onde quase aconteceu uma tragédia, mas onde também nasceu um milagre. Sempre paro ali por alguns minutos, não para reviver o horror daquele dia, mas para agradecer. Agradecer por ter passado por aquela estrada naquela hora exata. Agradecer por ter tido coragem de parar e ajudar. Agradecer pelo encontro que mudou 2 vidas que estavam perdidas e as transformou numa família. Na semana passada, Bianca Helena me perguntou por que eu sempre paro naquele lugar quando passamos por lá. Foi aqui que encontrei sua mãe, expliquei para ela. Ela estava perdida? Estava, muito perdida. Mas às vezes, peguei ela no colo, olhei para os olhos curiosos. Quando a gente se perde, é porque precisa ser encontrado por alguém especial. E você era especial para a mamãe, e ela era especial para mim. Às vezes Deus coloca pessoas no nosso caminho, não para a gente salvar elas, mas para elas salvarem a gente. Bianca Helena ficou pensativa por um momento. Papai, você acha que um dia eu vou encontrar alguém especial assim? Tenho certeza que sim, filha, porque você tem o coração da sua mãe, grande, corajoso e cheio de amor para dar. Enquanto voltávamos para casa naquela tarde, eu pensei em como a vida é imprevisível. 3 anos atrás, eu era um homem destruído, correndo pelas estradas para fugir da dor. Helena era uma mulher quebrada, esperando a morte numa árvore maldita. Hoje, somos uma família feliz, criando uma filha linda, construindo memórias preciosas. Não foi fácil chegar até aqui. Teve noites em que Helena acordava gritando com pesadelos. Teve dias em que eu me fechava no meu mundo de culpa e saudade. Teve momentos em que não sabíamos se íamos conseguir superar nossos traumas e construir alguma coisa juntos. Mas conseguimos, com paciência, com amor, com a ajuda de Dona Maria e de algumas pessoas boas que encontramos pelo caminho. Descobrimos que curar não é esquecer o que aconteceu, é aprender a carregar as cicatrizes sem deixar que elas controlem nossa vida. Helena ainda tem as marcas físicas das cordas nos pulsos. Eu ainda sinto um aperto no peito quando passo pelo lugar onde minha primeira Bianca morreu. Mas essas marcas não definem mais quem somos. São apenas lembretes de onde estivemos, não de onde vamos chegar. E onde vamos chegar, tenho certeza, é num lugar muito melhor do que onde estávamos quando nos encontramos pela primeira vez naquela estrada poeirenta do interior de Goiás. Porque às vezes é preciso tocar o fundo do poço para descobrir que ainda temos forças para nadar de volta à superfície. E às vezes é preciso se perder completamente para encontrar o caminho de casa.
Nossa casa agora é cheia de vida, de amor, de esperança. E tudo começou com um encontro inesperado numa estrada esquecida, onde dois corações machucados decidiram que era melhor curar juntos do que sangrar sozinhos. 5 anos depois do dia que mudou minha vida para sempre, eu estava dirigindo pela mesma BR-153 que me levou até Helena. Mas dessa vez não estava sozinho. No banco do carona, minha filha Bianca Helena, agora com 5 anos, cantarolava uma música que tinha aprendido na escola, balançando as perninhas que ainda não alcançavam o chão do caminhão. "Papai, quanto falta para chegar na casa da vovó Maria?" perguntou ela com aquela impaciência gostosa de criança. "Umas 2 horas ainda, princesa. Por que não dorme um pouquinho?" "Não consigo. Estou muito animada. Vou mostrar para a vovó como eu já sei ler sozinha." Sorri, olhando pelo espelho retrovisor para Helena, que dormia no pequeno beliche que instalei na cabine estendida do caminhão. Estava grávida de 7 meses do nosso segundo filho. Um menino dessa vez que decidimos chamar de Gabriel. A gravidez estava sendo mais difícil que a primeira e o médico recomendou que ela não fizesse viagens longas. Mas Helena insistiu em ir comigo nessa viagem especial para a Barra do Garças. Era o aniversário de 5 anos do nosso encontro. E também o dia em que íamos inaugurar algo que planejávamos há 2 anos. Um centro de apoio para mulheres em situação de violência doméstica, construído em parceria com a prefeitura da cidade e algumas ONGs da região. A ideia surgiu numa conversa com Helena numa noite qualquer. Ela tinha acabado de atender na clínica uma cadela que chegou espancada pelo dono e estava revoltada com a crueldade que viu. Às vezes eu olho para esses bichos machucados", disse ela, "e lembro de mim mesma há alguns anos, sem voz para pedir ajuda, sem lugar para fugir, sem esperança de que alguém fosse se importar. Mas você teve sorte. Alguém se importou." "Sorte, Val?" Helena me olhou com aquela intensidade que ainda me arrepiava depois de todos esses anos. "Não foi sorte. Foi Deus colocando você no meu caminho. E se Ele fez isso por mim, imagina quantas outras mulheres precisam que alguém seja colocado no caminho delas." Foi assim que nasceu o projeto. Helena começou a estudar, fez cursos de psicologia social, aprendeu sobre legislação de proteção à mulher. Eu usei os contatos que tinha de anos rodando pelas estradas, comerciantes, prefeitos de cidades pequenas, outros caminhoneiros, para conseguir apoio e recursos. O terreno foi doado pela prefeitura de Barra do Garças. Ironicamente, ficava a poucos quilômetros daquele lugar maldito onde encontrei Helena. A construção foi feita com mão de obra voluntária e materiais doados por empresas da região. Dona Maria, que aos 75 anos tinha a energia de uma jovem de 20, comandou as doações de móveis, roupas e mantimentos. O centro não era grande, tinha capacidade para abrigar temporariamente 15 mulheres e suas crianças. Oferecia assistência jurídica gratuita, acompanhamento psicológico e cursos profissionalizantes. Mas era um começo. Era uma luz no fim do túnel para mulheres que, como Helena, achavam que não tinham para onde correr. "Papai, olha", Bianca Helena apontou pela janela. "É aquela árvore que você sempre para ver?" Olhei na direção que ela indicava. Era sim. A árvore seca e retorcida, onde Helena quase morreu, ainda estava lá, como um marco sombrio numa paisagem que agora carregava esperança. "É sim, filha. Você vai parar hoje também?" Pensei por um momento. Normalmente eu parava, ficava alguns minutos em silêncio, relembrando aquele dia terrível e milagroso. Mas hoje era diferente. Hoje não era dia de olhar para trás, era dia de olhar para frente. "Não, princesa. Hoje vamos direto para o nosso destino." Helena acordou quando chegamos na cidade. O movimento nas ruas estava maior que o normal. Era dia de feira e o pessoal do interior tinha vindo vender seus produtos. Crianças corriam entre as barracas, mulheres pechinchavam os preços das verduras, homens conversavam na sombra das árvores da praça central.
Chegamos? Perguntou Helena, espreguiçando-se. Chegamos, e parece que metade da cidade está aqui para a inauguração. Era verdade. Quando estacionamos na frente do centro de apoio, havia uma multidão esperando. Dona Maria estava lá, comandando tudo com seu jeitinho enérgico de sempre. O prefeito, Dr. Antônio, tinha vindo com toda a comitiva. Havia representantes das ONGs parceiras, voluntários que ajudaram na construção e muitas mulheres. Algumas que eu reconheci como ex-pacientes da clínica de Helena. Outras que eram completas desconhecidas, mas que tinham vindo apoiar a iniciativa. Meu Deus, murmurou Helena, vendo toda aquela gente. Não imaginei que ia vir tanta gente. Imaginei não, disse Dona Maria, se aproximando do caminhão. Quando a notícia espalhou que vocês iam abrir um lugar para ajudar mulheres em apuros, o pessoal ficou empolgado. Tem gente aqui de 5 cidades vizinhas. Descemos do caminhão e fomos recebidos com aplausos. Bianca Helena, sempre extrovertida, acenou para todo mundo como se fosse uma pequena celebridade. Helena, mais tímida, se escondeu atrás de mim por um momento antes de ganhar coragem para cumprimentar as pessoas. A cerimônia de inauguração foi simples, mas emocionante. O padre da cidade benzeu o prédio. O prefeito fez um discurso sobre a importância de proteger as mulheres da violência. Representantes das ONGs falaram sobre parcerias e projetos futuros. Quando chegou minha vez de falar, subi numa pequena plataforma improvisada. Olhei para toda aquela gente esperando. Por um momento, fiquei sem palavras. Não era acostumado a falar em público. Sempre fui mais de escutar que de falar. Bom, comecei, a voz meio embargada. Eu não sou homem de grandes discursos. Sou caminhoneiro, acostumado com a estrada e com o silêncio. Mas hoje preciso falar, porque essa inauguração representa mais que um prédio novo na cidade. Olhei para Helena, que estava na primeira fileira com Bianca Helena no colo. Há 5 anos, passando por uma estrada perto daqui, encontrei uma mulher em situação terrível. Ela estava amarrada numa árvore, sofrendo, esperando a morte chegar. Podia ter passado direto, podia ter fingido que não vi, mas alguma coisa me fez parar. Algumas mulheres na plateia se emocionaram. Uma delas, uma senhora de cabelos grisalhos, começou a chorar baixinho. Salvei ela? Não sei. Talvez ela tenha me salvado também. Porque naquele dia, aprendi uma coisa importante. Às vezes, a diferença entre a vida e a morte, entre o desespero e a esperança, é alguém decidir parar e ajudar. Parei por um momento, respirei fundo. Esse centro não é meu, não é da Helena, é de todas vocês, de todas as mulheres que um dia precisaram de ajuda e não tiveram, de todas que ainda vão precisar, porque ninguém deveria passar pelo que minha esposa passou, ninguém deveria se sentir sozinha no mundo quando a vida aperta. A plateia aplaudiu. Helena subiu na plataforma, pegou o microfone das minhas mãos. Meu nome é Helena, disse ela, a voz clara e firme. Há 5 anos, eu estava esperando morrer numa árvore não muito longe daqui. Hoje estou aqui, viva, casada, mãe de uma menina linda e esperando outro filho. Apontou para mim. Esse homem me salvou. Mas não só ele. Dona Maria, que nos acolheu na pousada. Doutor Henrique, que me deu trabalho quando ninguém queria contratar uma mulher sem referências. Vizinhos que nos ajudaram quando precisamos, amigos que nos apoiaram nos momentos difíceis. Helena olhou para toda a plateia. A violência contra a mulher só continua existindo porque as pessoas fingem que não veem. Porque é mais fácil passar direto que parar para ajudar. Mas quando alguém decide parar, quando alguém estende a mão, milagres acontecem. Bianca Helena, que tinha ficado quieta até então, gritou da plateia. Mamãe, você é a mulher mais corajosa do mundo. Todo mundo riu e aplaudiu. Helena desceu da plataforma, pegou nossa filha no colo. Não sou corajosa, minha filha. Só aprendi que a vida vale a pena ser vivida.
E que quando a gente se levanta depois de cair, fica mais forte para ajudar outros a se levantarem também. Depois da cerimônia, visitamos as instalações do centro. Eram quartos simples, mas aconchegantes, uma sala de estar com brinquedos para as crianças, uma biblioteca pequena, uma cozinha comunitária e uma sala onde funcionariam os atendimentos psicológicos e jurídicos. Na parede da entrada, Helena tinha mandado colocar uma placa com uma frase que ela mesma escreveu. Aqui, ninguém está sozinha. Aqui todo mundo merece uma segunda chance. Gostou? Perguntei para ela. Está perfeito, exatamente como sonhamos. Uma mulher jovem, de uns 25 anos, se aproximou de nós. Estava com um menino pequeno no colo e uma menina de uns 6 anos agarrada na saia. Desculpa incomodar, disse ela, tímida. Meu nome é Carla. Soube da inauguração e... Bem, acho que vou precisar da ajuda de vocês. Helena e eu trocamos um olhar. Conhecíamos aquela expressão no rosto da mulher. O medo, a vergonha, o desespero mal disfarçado. Claro, disse Helena com a gentileza que sempre usava nesses momentos. Vamos conversar. Enquanto Helena levava Carla para uma sala reservada, eu fiquei brincando com as crianças dela no pátio do centro. O menino, de uns 3 anos, era parecido com Bianca Helena na mesma idade. Curioso, falante, cheio de energia. A menina era mais retraída, ficava sempre próxima do irmão, como se quisesse protegê-lo. Como vocês se chamam? Perguntei, me agachando para ficar na altura deles. Eu sou Pedro, disse o menino. E ela é minha irmã Ana. Prazer, Pedro e Ana. Eu sou o Valdir. O senhor é o homem que salvou a dona Helena? Perguntou Ana, me surpreendendo. Como você sabe disso? Minha mãe contou. Disse que se o senhor conseguiu salvar a dona Helena, talvez consiga salvar a gente também. Senti um nó na garganta. Aquela menina de 6 anos já sabia coisas que nenhuma criança deveria saber. Já tinha visto coisas que iam marcar ela para o resto da vida. Sabe uma coisa, Ana? Falei, sentando na grama ao lado dela. Eu não salvei a dona Helena sozinho. Teve muita gente que ajudou. E agora vocês também vão ter muita gente para ajudar vocês e sua mãe. Promete? Prometo. Helena saiu da sala 1 hora depois com Carla. As duas tinham chorado. Dava para ver pelos olhos vermelhos, mas havia algo diferente na postura de Carla agora. Uma pequena fagulha de esperança que não estava lá quando ela chegou. Carla vai ficar aqui com as crianças por um tempo, disse Helena para mim. Até conseguirmos resolver a situação dela legalmente e ela se reorganizar. E o que mais precisa ser feito? Muita coisa, mas vamos conseguir, passo a passo, caso por caso. Naquela noite, jantamos na casa de Dona Maria. Era uma tradição nossa. Sempre que íamos para a Barra do Garças, ela fazia aquela comida caseira que deixava todo mundo com saudade de mãe. Bianca Helena brincou com os netos dos vizinhos. Helena descansou na rede da varanda e eu conversei com Dona Maria sobre os planos para o centro. Vocês fizeram uma coisa bonita hoje, disse ela, olhando pela janela na direção do centro. Bianca ia ficar orgulhosa. Qual Bianca? Perguntei sorrindo. As duas. Sua filha que se foi e sua filha que está aí brincando no quintal. Uma ensinou você a amar, a outra está ensinando você a amar de novo. Antes de dormir, saí para dar uma volta pela cidade. Barra do Garças à noite era tranquila, cheia de sons de casa de família, televisão ligada, crianças brincando, conversas na varanda. Era uma cidade onde todo mundo se conhecia, onde as pessoas ainda se importavam umas com as outras. Caminhei até o centro de apoio. Estava escuro, mas podia ver uma luz acesa numa das janelas. Carla provavelmente estava acordada, tentando processar tudo o que tinha acontecido no dia. As crianças deviam estar dormindo, talvez pela primeira vez em muito tempo se sentindo seguras. Pensei em Helena, 5 anos atrás, amarrada naquela árvore maldita. Pensei em Carla, algumas horas atrás, chegando ao centro com seus filhos
e sua coragem de recomeçar. Pensei em quantas outras mulheres ainda estavam por aí, esperando que alguém parasse para ajudar. Papai? Me virei. Bianca Helena estava parada na esquina, usando o pijama de unicórnio que havia ganhado da vovó Maria. O que você está fazendo acordada, princesa? Não consegui dormir. Vim procurar você. Peguei ela no colo, caminhamos de volta para a casa de Dona Maria. Papai, por que algumas pessoas machucam outras pessoas? A pergunta me pegou desprevenido. Como explicar para uma criança de 5 anos a complexidade da maldade humana? Não sei, filha. Acho que algumas pessoas estão muito machucadas por dentro e acabam machucando outros. Mas a mamãe estava machucada e nunca machucou ninguém. É verdade. Sua mãe é especial. Ela transformou a dor dela em amor pelos outros. Bianca Helena ficou pensativa por um momento. Quando eu crescer, quero ser igual à mamãe. Quero ajudar pessoas que estão tristes. Tenho certeza que você vai ser uma pessoa incrível, do seu próprio jeito. E você vai me ensinar a dirigir caminhão também? Ri, imaginando minha filha de 5 anos ao volante do Scania. Se você quiser aprender, vou ensinar sim. Então, quando eu for grande, posso dirigir pelas estradas procurando pessoas que precisam de ajuda, igual você fez com a mamãe. Parei de caminhar, olhei para ela nos meus braços. Nos olhos castanhos de Bianca Helena, via a mesma determinação que via nos olhos da mãe. A mesma vontade de transformar o mundo num lugar melhor. Sabe de uma coisa, princesa? Falei emocionado. Acho que você já entendeu o segredo da vida. Qual segredo? Que a gente não está aqui só para viver nossa própria vida. A gente está aqui para ajudar os outros a viverem a vida deles também. Chegamos em casa, coloquei Bianca Helena na cama. Helena estava dormindo profundamente, uma mão no ventre onde crescia nosso segundo filho. Fiquei ali por um tempo, olhando para as 2 pessoas que eram o centro do meu mundo agora. 5 anos atrás, eu era um homem perdido, dirigindo sem destino pelas estradas do Brasil. Hoje eu tinha uma família, um propósito, uma razão para acordar todo dia e tentar fazer o mundo um pouquinho melhor. Não tinha sido fácil chegar até aqui. Houve momentos de dúvida, de medo, de tristeza. Houve noites em que Helena acordava chorando, dias em que eu me sentia sobrecarregado com a responsabilidade de cuidar de uma mulher tão machucada. Houve vezes em que pensamos em desistir, cada um seguir seu caminho, mas não desistimos, porque aprendemos que amor não é só sentimento, é decisão, é escolher ficar quando fica difícil, é escolher construir quando seria mais fácil destruir, é escolher esperança quando tudo parece perdido. E agora estávamos aqui, 5 anos depois, inaugurando um centro que ia ajudar outras mulheres a encontrarem sua própria Helena, a mulher forte e corajosa que existe dentro de cada uma, esperando para ser descoberta. Na manhã seguinte, antes de voltarmos para Anápolis, passei uma última vez pelo centro de apoio. Havia movimento, voluntárias organizando doações, Carla ajudando a arrumar uma das salas, as crianças brincando no pátio. Helena estava na cozinha, ensinando uma das voluntárias a fazer o café do jeito que ela gostava. Pronta para ir embora? Perguntei. Quase. Só quero ter certeza que está tudo organizado para funcionar bem. Vai funcionar. Você plantou uma semente boa aqui. Helena sorriu, olhou pela janela para Carla, que estava brincando com os filhos. Não plantei sozinha, e essa semente vai gerar outras sementes. Carla, quando se recuperar, vai ajudar outras mulheres. As crianças dela vão crescer sabendo que violência não é normal. E assim, o círculo vai se fechando. Que círculo? O círculo do bem. Você me salvou. Eu ajudo outras mulheres. Elas ajudam outras pessoas. E assim por diante. Um dia, quem sabe, o mundo vai estar cheio de pessoas que pararam para ajudar em vez de passar direto. Saímos de Barra do Garças no meio da manhã. Bianca Helena dormiu quase toda a viagem de volta, cansada da agitação do dia anterior.
Helena ficou acordada comigo, conversando sobre os planos para o centro, sobre o Gabriel que estava chegando, sobre a vida que estávamos construindo. Quando passamos pelo lugar onde tudo começou, aquela curva na estrada onde encontrei Helena pela primeira vez, ela pediu para eu parar. Por quê? Perguntei. Quero ver. Paramos no acostamento. A árvore continuava lá, seca e retorcida, mas agora havia algo diferente. Alguém tinha colocado flores frescas na base do tronco e uma pequena placa de madeira com uma frase: "Aqui a esperança venceu o desespero." Helena desceu do caminhão, caminhou até a árvore. Tocou no tronco com carinho, como se fosse um velho amigo. "Obrigada", sussurrou. "Por quê?" Por me ensinar que eu era mais forte do que imaginava. Por me mostrar que sempre há uma saída, mesmo quando parece que não há. Voltou para o caminhão, me deu um beijo. "Agora sim, agora podemos ir para casa." Enquanto dirigíamos de volta para Anápolis, pensei em tudo que tinha acontecido nesses 5 anos. As lágrimas e os risos, os medos e as conquistas, as noites difíceis e as manhãs cheias de esperança. Pensei na primeira Bianca, minha filha, que se foi muito cedo, mas que me ensinou o que era amor incondicional. Pensei na Helena amarrada naquela árvore, esperando a morte, e na Helena de hoje, salvando outras mulheres. Pensei na pequena Bianca Helena, que já aos 5 anos entendia que a vida é sobre ajudar os outros. E pensei no Gabriel, que ia nascer em 2 meses, e em como íamos ensinar para ele os mesmos valores que estávamos ensinando para a irmã. Que todo mundo merece respeito, que amor não machuca, que sempre vale a pena parar para ajudar quem precisa. Não sei o que o futuro reserva para nossa família. Não sei quantas outras mulheres vamos conseguir ajudar através do centro de apoio. Não sei quantas outras histórias de superação vamos testemunhar. Mas sei uma coisa: valeu a pena parar naquela estrada 5 anos atrás. Valeu a pena cortar as cordas, espantar as aranhas, carregar Helena no colo até o caminhão. Valeu a pena cada lágrima, cada noite em claro, cada momento de medo e incerteza. Porque às vezes, num mundo cheio de pessoas que passam direto, ser alguém que para faz toda a diferença. Às vezes, entre salvar e ser salvo, não existe diferença. Às vezes, o que parece ser o fim é só o começo de algo muito mais bonito. E às vezes, numa estrada qualquer do interior do Brasil, 2 corações machucados se encontram e descobrem que juntos podem curar não só suas próprias feridas, mas as feridas do mundo inteiro. Foi isso que aconteceu comigo e com Helena. Foi isso que está acontecendo com Carla e tantas outras mulheres que vão passar pelo centro de apoio. E vai ser isso que vai acontecer com qualquer pessoa que decidir que vale a pena parar quando vê alguém precisando de ajuda. Porque no final das contas, somos todos caminhantes na mesma estrada. E a diferença entre uma viagem solitária e uma jornada cheia de significado é simples. É decidir que ninguém deveria caminhar sozinho. 10 anos se passaram desde aquele dia que mudou minha vida para sempre. Hoje, enquanto escrevo essas palavras na varanda da nossa casa em Anápolis, vejo Helena no quintal, ensinando nossos 2 filhos a cuidar da horta que cresceu e se transformou num pequeno pomar. Bianca Helena, agora com 15 anos, tem a mesma determinação da mãe e sonha em ser advogada para defender mulheres em situação de violência. Gabriel, de 10 anos, é quieto como eu era na idade dele, mas tem um coração imenso. Passa as tardes ajudando Helena na clínica veterinária, cuidando dos bichos abandonados com uma paciência que me emociona. O centro de apoio de Barra do Garças se multiplicou. Hoje são 12 unidades espalhadas pelo interior de Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais, cada uma coordenada por mulheres que um dia foram atendidas lá e decidiram dedicar suas vidas a ajudar outras. Carla, aquela primeira mulher que chegou no dia da inauguração,
Hoje é formada em serviço social e coordena 3 dos centros. Seus filhos, Pedro e Ana, cresceram saudáveis e felizes, sem carregar as marcas da violência que poderiam ter destruído suas infâncias. Marcos cumpriu sua pena e hoje vive em outro estado. Segundo soube, passou por tratamento psicológico na prisão e trabalha numa marcenaria. Helena nunca quis saber detalhes da vida dele, e eu respeito essa decisão. Algumas feridas são curadas pelo perdão, outras pela distância. Dona Maria completou 80 anos no mês passado e continua ativa como sempre, supervisionando as doações para os centros e mimando os netos postiços, que somos nós 4. Eu ainda dirijo meu caminhão, mas agora com propósito diferente. Transporte doações entre os centros, levo mulheres e crianças para lugares seguros quando necessário e às vezes simplesmente converso com outras pessoas nas estradas, porque aprendi que uma palavra no momento certo pode salvar uma vida. Na semana passada, uma jovem de 20 anos me parou num posto em Jataí, disse que tinha ouvido nossa história e queria agradecer pessoalmente. Estava em um relacionamento abusivo, mas nossa história lhe deu coragem para procurar ajuda antes que fosse tarde demais. Helena sorriu quando contei isso. Disse que era assim que o círculo do bem continuava se expandindo. Ainda visito regularmente aquela árvore onde tudo começou. Não por nostalgia, mas porque ali se tornou um símbolo de esperança para muita gente. Sempre há flores frescas na base do tronco, deixadas por pessoas anônimas que sabem da história e querem homenagear todos aqueles que escolhem parar quando veem alguém precisando de ajuda. Minha primeira filha, Bianca, estaria com 23 anos hoje e tenho certeza de que ficaria orgulhosa da família que construímos e das vidas que ajudamos a salvar. Helena às vezes diz que sente a presença dela por perto, especialmente quando estamos fazendo algo para ajudar outras pessoas. Talvez seja verdade, talvez seja só saudade falando mais alto, mas prefiro acreditar que existe sim uma continuidade entre o amor que senti por ela e o amor que sinto hoje por Helena e nossos filhos. O que aprendi nesses 10 anos é que a vida não é uma estrada reta. É cheia de curvas, buracos, tempestades e dias de sol. Mas quando você não está dirigindo sozinho, quando tem alguém no banco do carona que divide o peso da jornada, tudo fica mais leve. E quando você para ajudar outros viajantes perdidos pelo caminho, descobre que salvar alguém é também uma forma de se salvar. Por isso conto essa história, não para me fazer de herói, porque herói mesmo é quem consegue recomeçar depois de ter o mundo desabado na cabeça. Helena é minha heroína todos os dias, toda vez que transforma dor em cuidado, medo em coragem, desespero em esperança. E se essas palavras chegarem aos olhos de alguém que está passando por momentos difíceis, que se sente perdido ou sem saída, quero deixar uma mensagem. Sempre existe uma curva na estrada onde sua vida pode mudar completamente. Às vezes, é preciso apenas que alguém pare e estenda a mão. E às vezes você é essa pessoa que precisa parar para ajudar. Porque no final das contas, todos nós somos apenas caminheiros na mesma estrada e ninguém deveria andar sozinho quando é possível andar junto. Foi isso que aprendi numa tarde de março, numa estrada empoeirada do interior de Goiás, quando vi uma mulher amarrada numa árvore e decidi que não podia passar direto. Foi a melhor decisão da minha vida.